aleluia, 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 aleluia. O grande profeta surgiu e entre nós se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. No silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Senhor que nos faça, por seu Espírito, alcançar a compreensão da palavra e sermos por ela conduzidos. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos aqui reunidos, que nos acompanham também rezando conosco pelas redes sociais, estamos hoje com o Senhor. Ele encerra um tempo de atividade numa região, nas margens do lago, e convida-nos a uma corajosa desinstalação. Esta palavra de Deus hoje, a primeira leitura, o Salmo, o Evangelho, a segunda leitura e o Evangelho, todos propõem-nos uma vida espiritual dinâmica, ativa, e não uma vida e uma relação com Deus instalada
acomodada, parasitária. Vamos ao Evangelho? Você tem aí à mão. Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. É imediatamente a cena de domingo passado, com a parábola do semeador e da semente. Nós poderíamos seguramente entender esse evangelho de hoje como uma explicitação daquela parábola. O que lá ele ensinou por palavras, parábolas, aqui nos acontecimentos, nos elementos que compõem esta cena, a gente pode ver, visualizar como aplicar aquela parábola. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos, vamos para a outra margem. Caiu a tarde e Jesus diz, vamos entrar no barco e atravessar. Domingo passado, a gente via a rejeição da família, a rejeição das lideranças de Jerusalém, e um apelo popular enorme, uma multidão sentada aos pés de Jesus, na porta da casa, que não tinha nem como entrar e sair. Parece que as coisas já estão, apesar das tensões e das tempestades, mas já há uma adesão a Jesus, uma estrutura de organização da igreja que se consolida. Seguramente os discípulos pensavam, agora é só questão de estratégia, agora é só questão da gente planejar bem como lidar com essa multidão, porque nós já estamos no caminho certo e o sucesso está garantido. Cai a tarde e Jesus fala, vamos para outra margem. Esse convite de Jesus aos apóstolos é um convite que ele dirige também a você. Você topa hoje e sempre o chamado de Jesus para desinstalar-se, desacomodar? Você entende o chamado do Senhor para vamos para outra margem? Ou sua relação com Jesus é uma relação de estaca fincada na beira do lago, boa para amarrar o barco, ou para pendurar a rede, mas você fixa, se estabelece. Sua relação com o Senhor é uma relação dinâmica, ativa, movida pela própria obra do Espírito Santo que vivifica você e põe você numa dinâmica do reino. Você sabe identificar qual é a hora de atravessar para outra margem? As outras margens aparecem para você como ameaça, como mundo desconhecido, como realidade misteriosa que você tem medo. Como é que você enxerga as outras margens? E aqui você pode descer para um nível bem prático. Essa outra margem, ela pode ser no campo do aprofundamento da fé, no campo psicológico, emocional, afetivo, no campo profissional, no campo das relações da família. Vamos para outra margem. A gente trabalhou muito numa área, desenvolvemos muita discussão, debate, atividade aqui em casa, nesse casamento, nessa família. Vamos para outra margem. Vamos aprofundar e crescer na comunhão uns com os outros, tendo coragem de todo mundo desinstalar e atravessar. Na imensa maioria das vezes, sobretudo na fé e na família, a gente vai ficando velho e querendo que o cantinho da gente seja resguardado e o ritual da gente se repita constantemente até morrer, e a maior alegria é morrer podendo repetir as mesmas coisas até a hora do último suspiro.
E às vezes, na fé, isso não significa muita graça e bênção, não. Na fé, às vezes é preciso uma ousada coragem. Quando tudo parece já instalado e acomodado, vamos para outra margem. Avança. Claro, olha onde o texto mexe. Versículo 36. Eles despediram a multidão. Pensa. Moçada, tá bom, tá bonito o trabalho. Vocês estão se esforçando por seguir Jesus, mas bora cada um para casa, vão com Deus. Bom trabalho. A multidão, que era exatamente a conquista do grupo, os discípulos têm que desapegar, desvincular-se da multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Nem teve muita mexida, do jeito que estava na barca, atravessou. Versículo 36 lembra uma questão importante. Termina dizendo: vamos, havia ainda outras barcas com ele. É sempre bom a gente lembrar, a barca é símbolo da igreja, e o fato de haver outras barcas com ele, significa que Jesus cuida de mim e de você, mas Jesus se ocupa com muitas outras realidades, ele não fica só por conta minha e sua, não. O campo de atuação de Jesus é múltiplo, diverso, de muitas margens. Nós queremos que Deus instale-se na margem nossa e fique por conta nossa. Jesus quer outras margens e ainda tem outras barcas. Atravessando e obedecendo o chamado de Jesus, o que acontece? Vamos lá? Versículo 37. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançaram dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Pronto. Na Bíblia, o mar é considerado um elemento ameaçador. É símbolo da realidade caótica, potencialmente destruidor. Uma realidade perigosa que pode mudar de forma imprevisível daqui para ali e provocar estragos e danos terríveis. E somente Deus, o Criador, pode dominar e governar e acalmar. As águas turvas do mar e a dificuldade de medir a profundidade do mar também é símbolo do abismo, do desconhecido, das realidades misteriosas onde moram os monstros e as feras, que a gente não sabe onde pode chegar essa realidade má. A barca e esse mar com o vento que começa a sacudir a barca. Forte ventania, ondas que se lançam dentro da barca. A barca começa a se encher. Parece o quê? Parece a nossa sociedade hoje, a nossa igreja hoje, a nossa família hoje. Parece cada uma e cada um de nós hoje. Não somos uma barca sacudida pelas ventanias, pelas tempestades? Não sentimos, por vezes, pancadas violentas das ondas e sacudidas do vento, que parece que vai desmoronar tudo lá em casa, na família, no mundo do trabalho, os casamentos, as profissões. A gente tem a sensação de que pronto, o trem vai destruir tudo. Como reagir diante desta situação em que a gente obedece Jesus, entra na barca com Jesus, está com o grupo que ele escolheu para estar com ele, mas nem por isso deixa de
vir ventania e ondas violentas. Esta religião do mercado, esta religião da graça comprada, não, faça esse tipo de reza, faça esse tipo de corrente, paga o dízimo e dê a oferta que vai estar tudo bem, vai estar tudo tranquilo. Mentira! Jesus não é isso. Não é um crédito que você aciona com um aplicativo no celular e transfere com toda a segurança a hora que você quer, não. Jesus está com você, caminha com você, Ele não interfere na realidade com a qual você lida, e Ele caminha com você para que você saiba e aprenda a enfrentar a realidade que é sua. Se Ele interferisse no fenômeno da natureza, se Ele interferisse em você, Ele não seria um Deus que respeitaria a sua liberdade e a realidade na qual você está posta, a da vida, da biologia, a vida natural, a vida da criação, com os elementos bons e os elementos tensos e sofridos que a natureza traz. Cadê Jesus nesta hora? Versículo 38, vamos lá? Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: bradem. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Presta atenção. Para Jesus é mais perigosa a ventania e as ondas fortes que estão dentro de mim e de você do que a da natureza. A da natureza, enquanto o pau está quebrando, o vento está sacudindo tudo, Jesus faz o quê? Dorme. Dormir é coisa que quem faz? Domingo passado, quem dorme é o semeador, que depois de semear, ele vai para casa, dorme, e a terra por si trabalha a semente, lembra? Se ele agora dorme, os discípulos são a terra onde ele lançou a semente domingo passado. Agora era a hora dos discípulos trabalharem a semente, brotar e frutificar. Ele dorme porque ele é o semeador que fez bem o serviço. E nós somos a terra que deve ser terra boa, que acolhe a semente e que dá vida. Bonito isso, né? Por isso que ele dorme. Ele sabe que semente semeou e sabe em que terra. Ele é o semeador que pode tirar o sono tranquilo. Os discípulos perturbam o sono do Senhor e ainda dando-lhe uma bronca. Não te importas? Estamos perecendo. Versículo 38, ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: brada, silêncio, cala-te. Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Preste atenção no que vem agora. Ele cala a violenta força do vento e das ondas do mar, mas dentro dos discípulos ainda tem uma ventania e umas ondas violentas que não se acalmam. Presta atenção. Olha o que vem. Então, versículo 40. Então Jesus perguntou aos discípulos: bradem? Porque sois tão medrosos, ainda não tendes fé? Ah, tá. Medo é coisa de quem não tem fé. Medo é próprio de quem não sabe
quem é Jesus e por que é que está com Jesus, ainda que esteja com Ele, falando com Ele, viajando com Ele, atravessando a barca. Medo é coisa de quem não aprofunda na compreensão da fé. Religião de medrosos, das tempestades, das ventanias. Eu li essa semana um monte de coisa preciosíssima de aprofundamento desse texto, que inspirou grandes artistas da arte clássica, com cenas maravilhosas, como uma que eu mandei para muitos de vocês, de Rembrandt. O vento e as ondas do mar representam, olha que coisa bela. As ondas do mar representam o nosso confronto e a nossa luta com as realidades difíceis, com os nossos embates, com as situações objetivas. Onda é água, você pode mensurar, você pode pegar, apalpar, tocar. É o embate seu com as realidades e as tribulações e as dificuldades objetivas, reais, materiais, como a saúde do corpo, um conflito no casamento, uma atenção na profissão, no trabalho, na gestão dos seus bens, da sua vida profissional, da sua família, dos seus empreendimentos. E o vento, a forte ventania, representa toda a dimensão subjetiva, espiritual, psicológica e emocional, que sacode a gente, mas a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Está ruim, está desconfortável, está tenso, mas você não tem tanta apalpabilidade, objetividade. Jesus fala que essas ondas, essas realidades concretas com as quais nós entramos em confronto e conflito e lutamos contra elas, e as realidades subjetivas, o vento, que nós precisamos aprender a lidar com estas realidades a partir do primado da fé. E que a fé é o elemento que compõe e inaugura em nós um modo novo de lidar com a criação e com a natureza, com a vida, com o nosso próprio corpo, com os elementos, repito, subjetivos da nossa psicologia, da nossa emoção, dos nossos sentimentos. Jesus ensina-nos a pôr a fé em andamento, uma fé capaz de dizer para as perturbações psíquicas, emocionais, espirituais mais violentas, Jesus ensina-nos a dizer: silêncio, cala-te. Como Jesus ensina a gente a falar para as realidades objetivas, para os confrontos mais tensos, também dizer: silêncio, cala-te. Mas eles escutam Jesus e não progridem. Avançam dentro das águas, mas não avançam na caminhada da fé. Olha o que diz o versículo 41. Eles sentiram um grande medo. Firma. E diziam uns aos outros, bradem. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Tem uma palavra que é o segredo. A última palavra do texto. O vento e o mar. O vento e o mar. O vento e o mar obedecem. Obedece a voz, a palavra do Senhor. Aqui está o nó da questão. Nosso medo e nossa falta de fé não nos deixa progredir no seguimento de Jesus, porque nós escutamos Jesus e não obedecemos. Eu vivo repetindo, e Marcos é muito curioso, porque o evangelista Marcos é uma característica muito forte de Marcos, não é à toa
que vocês podem ver depois na pintura lá fora, naquele painel. O símbolo do Evangelho de Marcos é o leão. Jesus é a força que vem para dizer ao mal, dar uma rosnada e silenciar o barulho do mal. Em Marcos, Jesus é por excelência a força do bem que vai gradativamente diminuindo o território do mal até eliminá-lo. Mas isso passa, irmã, irmão, por um exercício que até, e curiosamente, o Evangelho de Marcos é o evangelho em que mais repete uma questão, que o demônio sabia quem era Jesus. E constantemente Jesus manda o mal, manda o demônio calar, e o demônio cala, expulsa e o demônio vai embora. Por quê? Porque Jesus é uma voz que tem domínio e tem senhorio sobre as forças do mal. O problema é que nós não deixamos Jesus ter domínio e senhorio sobre nós. Com o capeta, eu vivo caricaturando essa cena. Com o capeta, Jesus não chega para dizer: e aí, diabinho, você está afim de ir embora? Vai, diabinho, vai. Não, já. Cala, sai! E o mal vai. Agora Jesus fala com você, viaja com você, atravessa o mar com você, dorme na sua barca, fala com você, entra aqui, vaza por aqui mesmo. Nem aqui sai. Nós vivemos uma sociedade que perdeu a compreensão do que é a obediência. Domingo passado e domingo atrasado eu falei do primado da vontade. Lembra? Nós somos uma sociedade escrava da vontade. Uma sociedade de escravas e escravos da vontade não é uma sociedade apta para obedecer. Nem use máscara. É uma sociedade que cada um interpreta como quer, age como quer, e não tem a menor noção de qual é o poder da referência a ser obedecida. Não sabe distinguir entre as ondas violentas do mar, a ventania impetuosa e o próprio Deus deitado dentro da barca, e a voz e o temporal dentro deles. Para os discípulos é tudo uma coisa só. A ventania e as ondas violentas aqui dentro, a voz de Jesus, a voz do vento, a voz das ondas do mar. Os discípulos misturam tudo. E é aqui, na incapacidade de identificar, no meio de tudo, de todos, e no meio e dentro de mim, que voz eu preciso dar ouvidos a ela e obedecer. Ponto. Irmã, quem é esse a quem até o vento e o mar obedece? Claro, eles perguntam um absurdo: quem é esse? Você saberia responder aos apóstolos: quem é esse? Você daria conta de entrar a nado no mar da Galileia, chegar na beira da canoa, do barco deles, entrar para dentro e dizer: eu escutei lá no Evangelho de Marcos, vocês perguntando quem é este, eu vim aqui para falar para vocês quem é esse. Esse é aquele que ensinou e vai ensinar vocês a rezarem uma reza poderosa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Nós vamos obedecer, nós vamos fazer o que o Senhor mandar, vai ficar do jeito que o Senhor quer. Aqui na terra e no céu vai ter uma voz só de comando, a do Senhor. Não vai ter vento,
onda violenta daqui de dentro de mim brotando e me fazendo sacudir-me e sacudir os outros. Vocês viram? Será que nós conseguimos perceber que tem gente medrosa, que tem gente desobediente, pessoas que não são educadas à obediência, pessoas que não têm disciplina de obediência às normas básicas da vida? Básicas. São pessoas com poder de fazer muito barulho a hora que as coisas não estão do jeito que elas querem. Não é assim? Não é? Não é? As pessoas mais barulhentas, mais histéricas, são que brigam e quebram o pau com tudo, por causa de um ventinho, por causa de um respingo d'água, onde ela não queria. São exatamente as pessoas mais barulhentas e indisciplinadas para a obediência. O barulho é proporcional à força que manda aqui dentro e que não me permite conhecer Jesus. Deixar o sopro do Espírito Santo entrar aqui, entrar no coração e dentro de mim habitar um sopro novo, uma brisa suave, nova. Deixar a água do batismo cair sobre mim, sobre você, e lavar-nos, e limpar-nos de tudo quanto nos desordena e nos aflige no medo e na escravidão das forças do mal, e esta água do batismo suavizar-nos como homens e mulheres da água e do vento bom, da água e da ventania pura. Hoje cedo, um padre muito querido me mandou um texto que eu fiquei muito impressionado. Jesus estava dormindo, que é sinal da calmaria, não é? Não é? Pessoa dormindo, com o travesseiro que era a almofada do timoneiro do barco sentar para segurar o rojão do trem. Jesus vai lá para onde o chefe do barco, o comandante, sentava. Ele pega a almofada de trabalho, de conduzir o barco, faz de travesseiro e deita. Sinal da segurança total com o clima, com a estabilidade do que vai vir, não é? Porque um chefe da embarcação fazer isso, ele tem que ter muito domínio da condição climática, da situação concreta do barco dele e do potencial da água e do vento. E Jesus tem. Mas o texto diz assim: quando Jesus acorda, antes de apresentar aos discípulos o problema da forte ventania, do medo e da confusão que eles fazem, não sabendo quem é Jesus, porque esse é o vento perigoso. A onda forte, ameaçadora, é a onda que está dentro de mim e de você, e não é à toa que é onda. Agora eu estou escutando o pregador tal, do aplicativo tal, do canal tal, do blog tal. É da onda. Tem um monte de cristão da onda dos pregadores. Jesus acorda e antes dele silenciar e acalmar a tempestade dentro do coração dos apóstolos, olha a diferença de conceito. Jesus acorda, contagia com a sua serenidade e a calma, e a sua própria calma, ele contagia o mar e o vento. Bonito isso. Olha para os discípulos e diz: por que vocês são tão medrosos? A calma de Jesus silencia o vento e a tempestade. Agora vale perguntar:
a calma de Jesus, a suavidade de Jesus tem poder de silenciar as tempestades e as ondas violentas da sua alma, do seu coração, da sua razão. Você escuta Jesus e Jesus tem poder de gritar com você: silêncio, cala-te. E você consegue calar? Irmã, irmão, como eu queria que cada uma e cada um de nós saíssemos da igreja hoje, levando para casa um vento novo do Espírito Santo e uma água mansa do batismo para acalmar e contagiar com a nossa paz lá em casa. Parar de agredir, parar de gritar, parar de sacudir, parar de cobrar, parar de confrontar. E como Jesus acorda, olha para o vento e para o mar e diz: o que foi, moçada? Vento, onda, quietinha aí. Olha para os discípulos: foi com vocês. Você imagina você entrar na sua casa hoje, uma brisa suave do mar das águas de Jesus, um vento novo do Espírito Santo dentro da sua casa, um vento novo do Espírito Santo dentro de você, uma água nova que Jesus oferece para a samaritana, e ela diz: Senhor, dá-me desta água, para que eu nunca mais tenha que voltar aqui, Senhor. Irmã, irmão, não tenha medo de abrir o mar sombrio, as águas turvas, confusas da sua mente, o mar enorme do seu coração e da sua alma, cheio de ondas violentas e ventos furiosos. Não tenha medo de permitir que Jesus entre na sua inteligência, no seu coração, na sua alma, no seu corpo, e que Ele entre e diga: silêncio, cala-te, e transforme você na calmaria que o mundo precisa e que você deseja, não deseja? Nós desejamos tanto, mas tanto, Senhor, eu quero tanto essa calmaria. Senhor, grita com o vento que sacode-me, grita com as ondas que me açoitam e não me deixam obedecer sua palavra. Põe em mim, Jesus, um senso de obediência à tua palavra. Nós vivemos numa igreja onde a obediência desapareceu, em famílias onde a obediência desapareceu, numa sociedade onde todo mundo fala da Constituição, das normas e das leis, mas cada um faz o que quer, do jeito que quer. Não há obediência. Você não experimentará a calmaria se você não escutar Jesus e não obedecer Jesus. Incline a sua cabeça, feche os olhos. Fala para Jesus, fale para Jesus: Senhor, eu quero te escutar, eu quero te obedecer, eu quero ser a onda e o vento mais forte do mundo, que escutando a sua voz, eu vou obedecer e me tornarei na brisa mais suave, no lago mais calmo. Senhor, eu quero esta calma que só o Senhor pode dar. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito,
Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo Vá de Deus. se lembrando daquilo que te agita, sacode a sua vida, aquilo que transforma você numa pessoa agitada, violenta, com você mesma, com os outros. Vá se recordando daquilo que te açoita, te aflige, e vá dando o comando de Jesus e dizendo para esses ventos e essas ondas: silêncio, cala-te. Eu vou escutar Jesus a partir de agora, e esses pensamentos maus, esses sentimentos violentos, essas palavras e atitudes agressivas, esse modo de vida que tem me dominado não vai me dominar mais. Silêncio, cala-te. A partir de agora eu vou ouvir o Senhor e obedecer o Senhor. Silêncio, cala-te. Vá ordenando para suas ventanias e para suas ondas violentas, no campo espiritual, moral, na sua vida familiar, no seu trabalho, na sua vida espiritual. Vá dando uma palavra de autoridade de Jesus. Silêncio, cala-te. Eu vou ouvir Jesus e obedecer Jesus. Nenhuma tempestade, nenhuma ventania que sobrevier sobre mim me imporá medo e falta de fé. Eu vou ouvir Jesus e obedecer Jesus. Vá dialogando com Ele. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Vem controlar. vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver, O meu pensar, o meu falar. o meu pensar, o meu falar, O meu sentir, o meu agir. meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito,
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Comece também a agradecer a Jesus por dar a você essa calmaria, por vencer as suas tempestades, por ter domínio sobre as ondas violentas que açoitam sua vida. Comece a louvar e agradecer a Jesus. Bendiga o Senhor que está na sua barca, que caminha com você, que é autoridade sobre você, a sua casa, seu trabalho. Agradeça o Senhor, louve o Senhor por todo o bem que existe onde você vive, com quem você convive. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado porque o Senhor está conosco nessa barca. E sua voz vence em nós todo medo, toda falta de fé. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.